Descansar não é um luxo. O sono não é opcional. Nós precisamos dormir e dormir bem. Só que as pessoas estão esquecendo desse detalhe, tanto que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já fala de uma epidemia de privação de sono. E isso, obviamente, é prejudicial à saúde. Então vamos falar nesse vídeo sobre como dormir melhor. No vídeo que eu falei com vocês o que eu fiz quando eu estava no meu limite do cansaço para eu descansar e viver uma vida mais leve, eu comentei com vocês sobre a higiene do sono, então eu trouxe esse vídeo aqui para vocês sobre a higiene do sono como prometido. E se você ainda não viu o vídeo sobre descanso, eu te convido a assisti-lo, vou deixar o link aqui na descrição. Ele é muito bom, mas vamos para a parte do descanso, que é fundamental. Dormir é uma coisa muito necessária e muito decisiva na minha vida. O terror do meu marido é quando eu durmo mal, porque eu me transformo em uma pessoa completamente diferente. O pior de mim, ele vem à tona quando eu durmo mal. Que Deus nos dê graça quando tivermos filho para lidar com isso. O ponto principal deste vídeo é: dormir é importante, mas não é só dormir. A qualidade do seu sono precisa ser boa. Não é só dormir, você precisa dormir bem. Por isso eu preciso que você entenda com este vídeo o que você pode fazer para dormir bem. E para a gente entender o que a gente pode fazer para dormir bem, nós precisamos entender uma coisa muito importante, que é: o nosso sono não é uniforme. Não é como se os divertidamente lá na nossa cabeça tivesse apertado o interruptor, desligado o sistema e no outro dia o despertador ia deixar todo mundo louco e ia ligar o sistema de novo e sem querer alguém esbarrar no botão de pânico, levanta agora. Não, não é assim. Para começo de conversa, durante o nosso sono, a atividade cerebral ela é intensa, então não é como se desligasse e nada acontecesse durante o nosso sono. Não, o cérebro tá bem ligadinho durante o nosso sono. A segunda coisa que a gente precisa entender é que, como eu disse, o nosso sono ele não é uniforme. Então, o nosso sono ele vai em ciclos de sono ao longo da noite. Você já deve ter ouvido falar sobre o sono com e sem movimento ocular. O sono REM, que é o com movimento ocular, é a sigla em inglês, e o sono sem movimento ocular, que é o NREM. Não é como se, quando você fechou os olhos e começou a dormir, você tivesse um tipo de sono, aí durante a noite você se aprofunda no sono e só de manhã você volta. Não, não é assim. Na verdade, isso vai acontecendo ao longo da noite. Existe sim essa transição, mas ela acontece em ciclos de mais ou menos 90 minutos. Então, durante uma noite de sono, você vai variando dentre os sonos repetidas vezes até você acordar. Então, você vai ter esses tipos de sono ao longo de toda a sua noite, de 90 a 90 minutos vai mudando o sono. E aí você pode falar assim: ai, agora eu entendi, então eu preciso dormir só um ciclo de sono, 90 minutos me resolve. É claro que não. Cada ciclo de sono tem a sua particularidade, então ele vai ser importante para você de alguma forma. E o que acontece é que muita gente, na hora de definir o tempo que vai dormir durante a noite, coloca 6 horas por noite, porque é o tempo um pouco padrão, assim, infelizmente. A OMS, ela recomenda 8 horas por noite, daí 5 ciclos de sono aproximadamente. E eu vou te explicar por que esse horário é bom. Quando a gente pensa num sono de 6 horas, conta aí 90 minutos, são 4 ciclos. E ok, dormiu 4 ciclos, mas existe um grande problema no quinto ciclo. Na verdade, existe em perder o quinto ciclo. Por quê? Porque o quinto ciclo de sono é o sono que a gente mais tem sono, é o momento, né? É o tempo que a gente está dormindo que nós temos mais sono com movimentos oculares. O especialista em sono, o Dr. Matthew Walker, ele escreveu um livro muito bom. Um parêntese aqui, ele escreveu um livro muito bom, que chama Por que Nós Dormimos. E esse livro, ele simplesmente explodiu minha cabeça. Eu vou deixar ele aqui na descrição, ele é muito bom. Lembrando que se você comprar pelo meu link, não muda nada pra você e você me ajuda, então compre pelo meu link. O Dr. Matthew Walker, então, conduziu alguns experimentos que mostraram que o sono REM, ele faz uma terapia noturna. E durante o quinto ciclo de sono é o ciclo de sono que nós temos mais tempo do sono REM. É o tempo que ficamos mais nele dentre todos os outros ciclos da nossa noite. Ele explica que durante esse sono a gente se lembra das experiências que nós tivemos no nosso dia, a gente integra elas com o nosso conhecimento que já existe e também que a carga emocional dessas experiências ela é dissolvida durante este sono. Por isso que ele é uma terapia noturna, porque ele pega os eventos traumáticos e ele tira a carga emocional daqueles eventos. Então você vai se lembrar daquilo apenas pelo que aconteceu com a memória, não com aquela carga emocional tão intensa quanto você viveu naquele momento que você experimentou aquela situação. E assim você vai se lembrar daqueles eventos que aconteceram com você,
Você vai ter um sentimento diante daqueles eventos que aconteceram com você, mas não com a impetuosidade emocional, não com aquela avalanche emocional que você teve antes. Você vai compreender aquela situação, você vai olhar para aquela situação com mais frieza, sabe? Porque o seu cérebro, ele processou a sua emoção que você viveu naquele momento, então você não vai ter mais aquela resposta emocional intensa diante daquilo. Não é que você não vai ser uma pessoa fria, que não vai sentir o que aconteceu, nada disso, mas aquela coisa que aconteceu na hora, aquele desespero, aquele surto, você não vai senti-lo tão intensamente depois que você passou por esse sono, depois que você fez essa terapia noturna. Isso nas palavras do estudo do Dr. Matthew Walker. Dada essa explicação, vamos para como dormir como uma princesa, bela adormecida, linda, maravilhosa. E vale dizer que se você tem dificuldade de se organizar para dormir, é claro que este vídeo vai te ajudar também, mas se você quer organizar a sua rotina de forma mais pessoal, com uma pessoa te orientando, te mostrando onde você pode otimizar o seu tempo e tudo mais, eu tenho uma mentoria perfeita para você, que é a mentoria Estruturar, onde eu te ensino a estruturar a sua rotina para que ela seja produtiva, significativa e bendita. O link está aqui na descrição, clique nele. Primeiríssima coisa mais importante de tudo, quase de tudo, mas é muito importante, é você separar o tempo que você vai dormir. Lembra que eu te falei 7 horas e meia, 8 horas, ciclos de sono, tá fresco ainda na memória, né? Nós temos esses ciclos, e sabe quando você acorda assim, tipo, derrotado no meio da noite, você não sabe o que aconteceu, você foi atropelado, não no meio da noite, mas de manhã você acorda no momento que parece que você foi assim, massacrado, o que tá acontecendo, não sei onde eu tô, quem eu sou, nada disso. Pode ser que você tenha acordado no meio de um ciclo de sono. Então, quando a gente acorda no meio do ciclo de sono, a gente fica meio perdido assim no tempo e espaço. Por isso, eu recomendo muito que você coloque o seu horário de dormir, horário de acordar contando. Claro, você precisa pensar no tempo que você vai levar para pegar no sono, né? Mas coloque mais ou menos aí 7 horas e meia para estar dormindo. Então, coloca 8 horas, você vai 8 horas antes para a cama, que você vai deitar, e aí você vai pegar no sono em meia hora e você vai acordar na hora certa. E sim, você precisa ter um horário para dormir, não basta ter um horário para acordar. Eu não quero entrar muito numa parte técnica, eu sou bióloga e eu gosto muito dessa parte científica da coisa, sabe? Então eu sempre vou trazer essa visão mais pautada pela ciência para a mentoria, para a rotina também. Mas nós temos uma coisa que é linda, que chama ciclo circadiano. Isso significa que é um ciclo de cerca de um dia. Esse ciclo, ele é maravilhoso. Ele rege a vida das plantinhas, a vida dos animais, a vida dos seres humanos. Por quê? Porque ele é o que vai acontecer no nosso dia, é o nosso reloginho biológico, sabe? Então, normalmente pessoas que estão organizadas, estruturadas, elas sempre vão ao banheiro no mesmo horário, elas vão dormir no mesmo horário, elas sentem fome no mesmo horário. Tudo isso por quê? Porque o ciclo está preparado para aquele momento. Ele está programado para dormir naquele horário, para acordar naquele horário e tudo mais. Eu tive uma crise de riso aqui porque eu lembrei de um vídeo recente que eu vi no Reels, que a pessoa vai lá e lança um holofote numa montanha, o galo canta, o galo tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Não chegou a minha hora. Pessoas zoando o ciclo circadiano do pobre do galo. E aí o galo cantou, enfim, deu um surto de riso aqui agora. Mas é isso, a galinha ela acorda sempre no mesmo horário, por quê? Não é porque ela tem um relógio ou um despertador que toca, nem nada disso. E já mostraram também que esse ciclo, embora ele tenha, a gente ajuste ele com a luz solar, lembra que é cerca de um dia que ele é variável, mas teve uns caras malucos que foram pro fundo de uma caverna para testar e cronometraram tudo, mediram a temperatura corporal, mediram tudo para ver como que funcionava o ciclo na ausência de luz, se ele funcionava na ausência de luz ou se ele dependia da luz solar para acontecer, e o resultado foi que não depende da luz solar. Então, o pobre do galo foi ali realmente zoado, mas não alterou o ciclo circadiano dele, porque foi só um momento e o ciclo dele é independente de luz. Claro que a luz ajuda a gente a ajustar. Resumindo, você precisa de horário para dormir e para acordar. Coloca um despertador não, porque seria alarme, né? Coloca um alarme para dormir e um despertador, né? Porque é para você despertar, para acordar. Isso é essencial para o seu sono, para você dormir bem. Por quê? Porque você vai ajustando os seus divertidamente, seu reloginho biológico, para a hora de dormir e hora de acordar. E aí você vai começar a naturalmente ter mais sono naquele horário que você quer dormir, e você também vai naturalmente acordar no horário que você quer acordar. Tem dia que eu fico revoltada, porque eu dormi um pouquinho antes, e aí às vezes eu acordo, tipo assim, 15 minutos antes do despertador tocar, eu falo, poxa, mas podia ter mais esses 15 minutos, mas porque o meu ciclo circadiano ele tá ajustado. E lembra que eu falei que é cerca de um dia, não é no relógio, nos minutinhos
contados. Eu falei sobre colocar um alarme para a hora de dormir, mas a segunda coisa é colocar um alarme para 1 hora antes da hora de dormir. Por que é melhor você colocar 1 hora antes? Porque aí você vai iniciar a sua higiene do sono. Você vai iniciar o seu ritual noturno de uma princesa plena para dormir bem. Eu acho o nome higiene do sono horroroso. Eu acho muito feio. Eu gosto mais de um ritual noturno, ritual do sono. Então eu vou preferir usar esse termo em vez de higiene do sono. Sei lá, abrir 3 parênteses aqui muito rápidos antes de ir para o terceiro tópico, começando com cutucar uma caixa de marimbondo. Você precisa evitar o café nas 3 horas antes de dormir. O ideal é que você evite até um pouquinho antes, porque o tempo de meia-vida da cafeína no corpo, ele é muito variável, cara, ele é muito variável. Então a gente não consegue bater um martelo de esse tempo, porque ele varia de pessoa para pessoa. E pode ser que você fale assim comigo: ah, fica tranquilo, eu tomo café, deito e durmo na paz. Esse na paz é uma impressão sua. Por quê? Porque o café, você pode até conseguir dormir depois de tomar café. Eu consigo. Mas a qualidade do nosso sono, ela é prejudicada pelo café. Ainda que a gente consiga dormir, os nossos ciclos de sono, eles são prejudicados. Então, evite. Mas é importante que tem um tanto de mecanismo na nossa cabeça que vai nos levar a dormir. Um deles é a adenosina. A adenosina, ela vai se acumulando no nosso corpo ao longo do dia e chega no final do dia, tá cheio, sabe? Tá cheio na cabeça, um tanto de adenosina lá. Aí, o que acontece é que a cafeína, quando a gente bebe café, a cafeína, ela é irresistível. Aí os receptores da adenosina, eles gostam mais da cafeína do que da adenosina. Aí eles vão se ligar mais na cafeína, entendeu? Eles vão dar prioridade de ligação pra cafeína em vez da adenosina. E aí por isso a gente fica com menos sono e isso é prejudicial pra gente. A segunda coisa é que você precisa descansar, o seu corpo também precisa descansar, o seu estômago também. Então, evita a refeição muito intensa perto da hora de dormir. Prefiro refeições mais leves. Na verdade, eu gosto de parar de comer, tipo, 2, 3 horas antes de dormir, porque eu sinto que meu corpo, ele descansa melhor, sabe? Esse jejum antes da hora de dormir, ele faz muito bem. Outra coisa, não tenta bater sua meta de água no dia antes de dormir, porque você vai querer fazer xixi a noite toda, então evita, tá? Não tenta bater sua meta de água logo antes. Vai diluindo ao longo do dia, organiza sua rotina pra você sempre ter um copo de água perto de você. Tô olhando aqui pro meu, sempre tenho o meu na minha frente. Terceiro e último parênteses aqui é o álcool, ele não te ajuda a dormir, na verdade ele te dopa e isso faz o quê? Atrapalha o ciclo do sono. Então você precisa evitar o álcool perto da hora de dormir também. Claro, né, gente, de vez em quando acontece, mas na hora de dormir ali, pra dormir, não é uma boa tomar uma taça de vinho. Então evite, tome antes, deixe o seu corpo ir descansando daquilo também. Porque o álcool, ele atrapalha, ele tem mais um efeito sedativo, como muitos remédios para dormir têm, que atrapalham os ciclos do sono. Tocou o seu alarme 1 hora antes de dormir, qual é a primeira coisa a ser feita? Reduzir as telas, reduzir as luzes brancas. Assim, aqui em casa eu coloquei tudo luz amarela com dimmer. Gente, isso é maravilhoso. Acenda o abajur, coloca umas luzes amarelas pra você. Isso é muito bom. Isso deixa tudo mais aconchegante, mais gostoso. E isso indica que é a hora de dormir. Você já ouviu falar na melatonina? Então a gente toma melatonina pra dormir. A melatonina, ela funciona como? Lembra que eu falei que a gente tem vários mecanismos que levam ao sono? A melatonina é um deles. O que acontece é que a melatonina, quando tá escuro, ela vai começar a gritar: tá escuro, bora dormir. É um megafone falando assim: tá escuro, deu a hora, vamos dormir, tá na hora. Porque nós não somos seres noturnos, né? Então a melatonina vai contar pro nosso corpo que tá escuro e que tá na hora de dormir. Acontece que as telas, as luzes brancas, elas vão inibir a elevação natural de melatonina no corpo, fazendo que você empurre a sua hora de dormir. Então, 1 hora antes de dormir, evite os dispositivos eletrônicos, as luzes muito claras, muito brancas, aquele clarão. Deixa a sua casa mais amena, mais aconchegante, mais escurinha, para você começar a sentir sono, para o seu corpo entender que é noite, que é hora de dormir, e isso é muito importante. Segunda coisa, pensando no ambiente que você está, deixe o ambiente o mais fresco possível. Por quê? Porque a nossa temperatura pelo ciclo circadiano, ela cai na hora de dormir. Então a gente precisa dessa quedinha na temperatura para a gente dormir melhor. E aí também entra tomar um banho. Então quando você toma um banho, mesmo se for um banho quente, quando você sai ainda tem partículas de água no seu corpo. Mesmo que você enxugue com a toalha, tem um restinho que fica ali, que ele vai evaporar e vai também reduzir a sua temperatura corporal, o que te ajuda a um início de sono mais suave, mais agradável, te ajuda a iniciar o sono mesmo. A terceira e última coisa que você pode pensar é falar assim: tudo bem, agora 1 hora antes, tomei um banho de 10 minutos, um banho super longo, as luzes estão assim, já abri a janela do quarto, já liguei o ar-condicionado, já liguei o ventilador. O que é que eu posso fazer agora? Porque, né, não posso olhar o Reels, não posso assistir o YouTube, não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer? Uma excelente coisa para você fazer é ler
e meditar. Então, nesse momento, tenha um tempo de leitura, como é gostoso ler, inclusive o pulo do gato aqui, que eu ensino na mentoria, ensino muitas técnicas para você ler e memorizar mais na mentoria também. A gente lê antes de dormir, a nossa memória ela é fortalecida por aquilo que a gente acabou de aprender. Assim como ler logo que a gente acordou, o que a gente lê antes de dormir também fica mais firme na nossa memória. São essas as dicas para você ter uma boa higiene do sono, para você ter um bom momento. Você pode aproveitar essa 1 hora enorme que você tem no seu dia, sem tela, sem rios, sem nada. E você pode ler, você pode fazer a sua skincare, você pode fazer várias coisas mais suaves, mais brandas. Evite compromissos muito intensos, evite ficar planejando o seu dia seguinte nesse momento, porque pode te gerar ansiedade. Tem um momento ali calmo, um momento sereno, um momento suave, um momento tranquilo para você simplesmente aproveitar, para você relaxar no final do seu dia. Sem nada que vai te gerar ansiedade, nada que vai te deixar pilhada, nada disso. Isso vai te fazer dormir bem. E se você dorme bem, você acorda mais disposta. Aí você vai estar pronta para fazer um dia incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal. Um beijo e até a próxima!